Esse workshop de simulação de preço de venda e faturação está sendo gravado, vai ser divulgado no YouTube, no canal Excel Além dos Números. Alguém tem alguma objeção? Não? Então, vamos lá. Não. Vocês receberam um ficheiro assim. Eu já deixei algumas coisas. Mete aqui de lado que eu vou ver aqui esta. Fecha o meu microfone. Para que a gente tivesse noção de como é que ele está funcionando. Mas em cima desse, nós agora vamos ir atualizando conforme as necessidades que nós tivermos. Andréia? Vale? Eu não recebi. Eu acho que você falou que eu não estava. Não estava inscrita, Karen. Porque eu achei que era o mesmo da semana passada, eu não fiz outro. Pois, ainda hoje mandei as mensagenzinhas dizendo: se você não fez a inscrição, não esquece, corre lá e te inscreve para eu poder mandar o arquivo. Não consegui ver nada ainda. Tá, Hoje peraí, o peraí, dia peraí. tá- Gmail, se Deus quiser, eu tenho o teu e-mail bem facilzinho aqui. Vamos lá. Eu até fui procurar no meu, coloquei como André, falei, deixa eu ver tudo que tem. Karen AS, essa. Essa. Obrigada, André. Então, vamos mandar. Escrever para Karen. O cheiro já vai estar um pouquinho diferente do resto do povo que eu andei mexendo, tá? Mais alguém que não tenha? Acho que agora todo mundo tem. Vou só ligar aqui para num eu ver a carinha de vocês e no outro. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Do mesmo jeito que a gente tinha, só vou abrir uma folha só para a gente lembrar como é que a gente fazia. Nós tínhamos lá um produto A, que era composto, né, de leite, açúcar, fermento, ovos e farinha, sei lá. E eu dizia que de leite eu ia gastar 80 cêntimos, de açúcar 45, de fermento 0,1, porque 0,3, porque é muito pouco. Ovos eu ia gastar 0,75 e farinha 0,45. De grosso modo, eu dizia, eu vendo só um produto e o custo desse produto, e aqui a gente sabia que era um custo direto, né? Para fazer esse produto, eu gastava 2,48. Aí, o que a gente dizia? Nós dizíamos 2 percentuais, percentual de imposto e percentual de margem. Quanto que eu gostaria de ganhar nesses dois nesse produto que eu vendo? Então, assim, 23 é certo porque é do governo. Ah, Andréia, mas o meu tipo de produto é 6% de IVA. Mete 6%. Estou aqui trabalhando com a regra geral. E eu queria, nesse momento, eu queria muito trabalhar com pelo menos 60% de margem. Eu acho que 60% é uma boa coisa. Primeiro número mágico, a gente tinha, vou aumentar aqui, uma coisa chamada markup. Parecia um nome muito lindo. O que ele fazia? Nós vínhamos aqui e somávamos, ó, 60 mais 23 é 83, né? Todo o imposto e toda a margem que eu quero dá um total de percentual. O markup, o que é? Que é 100% da venda, menos o que eu quero, que eu tenho de percentual. Esse era meu
primeiro momento mágico aqui. Segunda coisa que eu fazia era calcular o preço de venda. O preço de venda, para ser calculado, eu dizia assim, quantos são os custos diretos? 2,48, dividido pelo número mágico do markup. Então, ele está me dizendo aqui, olha, tu podes vender esse produto por 14,58,888. Não é bem verdade, né? Eu não tenho esse dinheiro com as pessoas. Eu vou poder vender por 14,59. Esse que vai ser meu preço de venda. Porque não, né? Ao contrário, o próprio posto de combustível, né? Ele calcula por litro um número imenso, assim, mas na hora de nos cobrar, só pode nos cobrar com duas casas decimais para o cêntimo. Mesma coisa nós aqui, estamos com 14,59. Então, esse foi o segundo ponto. A gente foi olhando e vendo, mas será que eu vendo esse meu produto por 14 euros no mercado? Nunca que os clientes vão me pagar 14 euros. Lembram que a gente dizia assim, sobre esses números nós não temos muito como mexer. Ah, em vez de comprar no Auchan, vou comprar no Continente, em vez de ser no Continente, vai ser no Macro. Mas vou mexer um pouquinho nos meus custos. Mas chega um ponto que, olha, não tenho mais gestão sobre ele. O que o governo quer ganhar comigo? Não tenho gestão sobre ele. Então, para poder chegar num preço de venda que o mercado está disposto a pagar, o único número que eu tenho gestão é a margem. Bom, então eu vou pôr 40% de margem. Olha, trocou para... Deixa eu colocar aqui uma função, que é esse, 2. Trocou para 6,70. 6,70, acho que as pessoas até pagam. Eu acho que aqui, esse meu bolo, ele é um bolinho tão bom, tão bom, tão bom, que eu acho que até 9 euros as pessoas pagariam. O que eu vou fazer? Aumentar um pouquinho minha margem. Opa, vou para 50. 9,19. Não, eu acho que tem que ter a questão do preço psicológico, tem que estar menos do que 9. 48%, 49%. Por que não 49,5%? Ah, já passou. 49,2%, 8,92. Olha que preço bonito para que eu venda para o meu cliente. Cheguei, por quê? Porque eu sabia mais ou menos o preço do mercado, não posso vender muito acima do mercado, o que eu fiz foi, vou ajustar a margem, eu não vou poder ganhar 60%, eu vou poder ganhar 49,92. O que nós vamos fazer agora? Nós tínhamos também na aula passada os custos indiretos, que normalmente a gente chama mesmo de despesas. E a gente colocou semana passada aluguel, água, luz, comunicação, marketing. Por enquanto, vou colocar só isso. E a gente foi aqui dizendo, olha, do aluguel eu quero poder pagar pelo menos 500 euros aqui em casa. A água eu pago 80, a luz... Não, é muito. É 45, a luz é 80, meu telefone com internet, com tudo, estou pagando 42. E de marketing eu vou deixar reservado para gastar pelo menos uns 60 euros para impulsionar coisas no Instagram e no Facebook. Então, aqui, só vim e disse quem são os meus custos. Agora, eu quero saber a terceira coisa. Equilíbrio.
faturação. Como é que eu calculava a faturação? A faturação era assim, ó, esse valor dividido pela margem que eu quero ganhar. Todo aquele meu custo dividido pela margem. E ele dizia, olha, amiga, se tu queres pagar esses custos, notem que aqui nem está o salário de quem está trabalhando e fazendo as coisas. Você tem que vender 1.477. Aí a gente vai para aquele quarto ponto. Quantos? A quantidade a vender. Como é que a gente descobre a quantidade a vender? Andreia, desculpa interromper. A faturação ajuda-me. G8 a dividir por C11. G8. E os indiretos a dividir pela margem. Pela margem que eu tenho vontade de ter, que foi a margem que criou o preço de venda. Tá? Obrigada. Nada. Então, agora, se ele me diz 1.477 dividido por 8,92, filha, tens que vender pelo menos 165 unidades. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó, que foi o que nós fizemos na semana passada. Quantidade, preço de venda. Aqui eu vou digitar. Vou pôr aqui em amarelinho o que eu vou fazer. Eu vou pôr 165 unidades. O preço vou dizer que é esse. E aí vou começar aqui, ó. Faturação, custos diretos, percentual de imposto igual ao percentual de lucro. Sim, eu não coloquei lá um coisinhas. Despesas, que são os custos fixos. Vou dizer percentual de margem aqui em cima e de lucro embaixo, tá? Vamos lá. Se eu tenho 165 unidades para vender a R$ 8,92, estou faturando 1.471. E cada produto eu gastava 2,48 vezes 165 produtos que eu vou vender, 409 é custo, não tenho o que fazer, eu consumi isso para fazer as 165 unidades. Imposto, nós dissemos que é a faturação vezes os 23% do governo. Tá aqui. O que eu vou fazer? Faturação menos custo direto menos impostos. E ele está me dizendo, você vai ter 724. Vamos descobrir quanto que isso é sobre a venda? Exatos 49,2, que era o lucro que eu pretendia ter mesmo, né? E agora ele diz assim, quais são as nossas despesas, Andréia? 727. Então, quer dizer que se eu pegar a margem menos as despesas, o meu lucro nesse momento é um prejuízo. Então vou vender 166 quantidades. Meu lucro é um lucrinho, mas eu estou muito perto do zero. E a Andréia, na aula passada, me perguntava o seguinte, tá, mas eu fiz investimentos, fiz outras coisas que eu quero e que preciso cobrir. Eu aqui tive que comprar um forno bom, tive que comprar formas, batedeiro, para fazer o tal do bolinho. Bom, então aqui, essa aqui eu descobri ponto de equilíbrio. Não vai me dar lucro, nem vai dar prejuízo. Ele vai pagar as contas. Para pagar as contas, dado esses custos,
o que o governo quer, o quanto eu consigo tirar de margem para ter um preço de mercado agradável, eu preciso, para não ganhar e não perder, faturar mais ou menos 1.477. E aí, 1.477 dividido pelo preço de venda que está aceitável no mercado, disse 165,6 unidades. Eu não posso fazer isso, né? Ou eu vendo 165 bolos, ou eu vendo 166. Agora, Andréia, eu queria poder tirar aqui pelo menos uns 400 euros de renda, né? De dinheiro para mim. Bom, vamos testando aqui no simulador. 200. Não deu. 300. Olha, 300 até sobrou. 280. 250. Olha, 240. Estão vendo? Está me sobrando lucro. Esse lucro, se eu não tenho que pagar investimentos, eu posso consumi-lo direto. Então, é o dinheiro que me sobra para aproveitar a vida, né? Para dizer, eu estou trabalhando para mim mesmo e tirando algum dinheiro. Então, isso é muito importante, a gente entender. Nós precisamos saber o que compõe o nosso produto, nós temos que ter quanto que eu pago para o governo e qual é a minha expectativa de margem. A partir daí, eu vou calcular o preço de venda e vou ver, com a minha expectativa de margem, o preço de venda está adequado ou não com o mercado? Não, ainda está abaixo do mercado. Posso pôr mais margem. Está muito acima do mercado. Tenho que tirar margem. Tá? Então, isso é uma forma de simularmos. A partir do momento em que eu chego, qual é o preço de venda que o mercado estaria disposto a me pagar e eu consigo mostrar o que eu tenho de valor, né? Não valor em dinheiro, mas de valor no produto, para que me paguem isso, eu vou lá olhar quais são os meus custos indiretos, quais são as minhas despesas do mês. Essas despesas, dividida pelo percentual de margem que formou o preço de venda, é que vai me dizer, olha, você precisa faturar tanto. No momento em que eu sei que eu tenho que faturar 1.400 e que meu item vendido, vendo a 8,92, 1.400 dividido por 8,92 diz, você tem que vender mais ou menos 165 unidades para quê? Para não ter lucro e nem prejuízo. Está pertinho do zero. Cada vez que eu aumentar uma unidade, eu estou ganhando dinheiro. E olhem que interessante. Eu aqui aumentei, 67 ganhava 5. 68 ganha 10. Quer dizer que eu aumento uma unidade que vende a quase 9, mas o que eu ganho mesmo são 5. Cuidado com essa ilusão. Vendi mais um bolo de 9, tenho mais 9 no bolso. Não, eu tenho 5, porque eu tenho que pagar os insumos desse produto e mais o imposto para o governo. Tá bem? É muito, muito triste. Eu encontro muita gente que acha, hoje eu vendi 150. E não tem noção que desses 150 não representa 150 de lucro. Vai representar lá uns 30, dependendo de como é que está a sua matriz. Tá? Isso aqui foi só para fazer um overview e lembrar da aula passada. Fala. Agora outra questão, desculpa, sou a chata das questões, já sabes. Não, mas tem que ser. Tem que ser. Isso. Então, imagina que tu tens serviços que não têm o IVA incluído. Sim. Podes tirar essa linha do IVA e faz só a parte da margem e dá para fazer um markup, preço de venda e tudo o resto? Pode, tranquilamente. Ok. Vamos dizer aqui, por exemplo, eu não tenho a linha do IVA, tá? Tirei, Ok. deletei. O que vai acontecer? 4,48 está muito barato esse meu produto. Agora sim eu quero 60 de margem. Posso até ter mais, Isso.
70 de margem. Ok, 70 ou a ok. 75 de margem. Tá aqui. E veja que aqui, ó, quando eu fiz já o meu, isso chama DR, né? Demonstração do resultado. O imposto ele já calculou 0. E outras coisas aconteceram, ó. Qual é a faturação que ele precisa? Ele precisa o 727 dividido pela margem. A margem aumentou, a faturação pode diminuir. Agora, com 969 itens, 969 de faturação, dividido por 9,92, eu vou saber quanto que eu vou vender. Está aqui, ó. Com 98 quantidades, eu estou perto do lucro 0. Tá? É a mesma coisa, eu posso colocar e tirar o imposto aqui tranquilamente. Assim como poderia ser, o meu produto faz 6 de IVA. Vou voltar a ter 50 aqui de margem. Olha, 50 e pouco. 60. 70. Não, 68. Não, 63. 66 é uma boa margem para mim. Então, eu fui simulando conforme o que aconteceu. E aí ele me diz, o teu markup é 28, 2,48 dividido pelos 28 dá 8,86. 8,86. Como é que eu vou calcular a faturação? 727 agora por 66%. Deu 1.100. Quantas quantidades? 1.100 pelos 8. O que também pode acontecer é aumentar o preço do leite. Ponto 9. Vejam, o que aconteceu aqui quando eu mudei? Eu agora tenho ponto 9 era 80, aumentou 10 cêntimos o meu leite. Aumentou para 2,58 o meu valor. Se eu não mexer em nada, vejam, se eu não mexer na margem, eu ultrapassei os 9. Ah, não, mas eu não sei se eu posso. Apesar de ter aumentado o preço do leite, as pessoas sabem que o meu componente do leite também é importante, mas eles não vão aceitar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui a 65 e vejam agora, o custo com 60 dividido por 65 mudou dos 1.104 para 1.118. Tem que vender um pouquinho mais. E aí ele diz, olha, com essa matriz tem que vender 125. Vou lá vender 125, estou perto do 0. 126, passei um pouquinho do 0, tá? Mas qualquer coisa pode acontecer nos nossos produtos. Então, vamos lá no simulador. Primeira coisa que nós temos aqui, ó, são 5 produtos com alguns insumos. Eu vou querer fazer... Aqui já tem valores que estão calculados. Vou pedir para vocês marcarem aqui, ó, do A até o E, até aqui embaixo, e deletarem. O lucro desejado também vamos deletar. O resto tudo que tem aqui é fórmula, não precisamos fazer mais nada. Tá? Só limpem, por favor, aqui, ó, a margem de lucro que a gente tinha e os valores dos insumos. É que eu estava testando e mandei para vocês com o teste. Peço desculpa. Todo mundo está assim, 0, inclusive esse div 0 horrível que professora de Excel não podia mandar para ninguém. Agora, cada um vai Entrei pensar... atrasada, Andréia. Hã? Estou meio perdida. Não, não tem problema. Já conseguiste descarregar o teu ficheiro de Excel? Eu Está no teu não e-mail. consegui.
Sim. Descarrega e salva ele no teu ambiente de trabalho, Tá bem. tá? Tá. Natália, me diga teus produtos carro-chefes aqui. São os churros. Tá fechado o teu som, Nath. Teu. Sim, diga. Teus produtos, vamos aqui os que tem levado para a feira, por exemplo, tá? Vamos dizer que são. Ah, Então, são os churros, coxinhas coxinha. A coxinha, ela tem de frango e de atum. e a coxinha de atum. A empada é só um recheio, Ah, tem de frango e de camarão. ó, viu? Empada, frango, empada, camarão. Agora, o que que acontece aqui? Eu coloquei alguns produtos da Natália. Só que eu lembrei, da Natalina, desculpa, que a Natalina, os churros, ela faz de 3 sabores. Eu sempre vejo um verde, um vermelho e um creme. Então, nós vamos fazer o quê? Vejam, eu deixei para vocês com 5 colunas, tá? E eu agora acabei de chegar num exemplo de uma pessoa que vende 8 produtos. Vocês vão pegar esse simulador e assim, ó, por exemplo, nunca coloquem aqui, ó, onde já não é mais produto, aí aqui é que eu vou inserir uma coluna. Eu posso, vou inserir. Mas se eu fizer isso, as minhas fórmulas, ó, não vão somar essa coluna nova. Aí vou pôr bem no começo, inserir aqui as minhas fórmulas não somam a coluna nova. O que que a gente faz quando precisa inserir coisas numa planilha? Bem no meio, ó, entre um produto e outro, eu vou inserir. Botão da direita, inserir. Olha, eu quero mais um, vou inserir, porque eu me lembrei que são os 3 churros. Vejam o que acontece com o meu cálculo. Ele está fazendo do primeiro produto até o último, tá? É uma coisa muito básica as pessoas quererem, vou inserir, então vou inserir nas pontas. Estraga todas as fórmulas do que já pode estar pronto. Se você domina para arrumar as fórmulas, insira onde quiser. Se você está aprendendo Excel, insere sempre pelo meio. Então, vamos lá. Eu vou dizer churros verde, amarelo. Não é bem amarelo aquilo, mas tudo bem. E vermelho. Nesse momento, eu acabei de criar mais colunas, porque eu tenho mais produtos do que o simulador da Andrea disse. E agora, dado a tudo isso aqui, eu aposto que a Natália tem mais do que 6 insumos. Vamos lá, o que é insumo para todo mundo? Farinha, trigo. É um insumo para todo mundo. Todo mundo deve uma farinha de trigo. Pensa o segundo insumo que tu tem aqui para todo mundo. Fermento biológico. Acho que vai para todo mundo. Óleo. Manteiga. Ovos. Sal. Gente, nem consegui colocar o atum, o camarão e o frango, que eu sei que já tem. Então, o que que acontece? O simulador da Andréia é uma porcaria, porque eu preciso mais insumos, né? Mais coisa que eu vou colocar. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no meio de novo,
e vou inserir linhas. Inserir, posso marcar assim, ó, por exemplo, 4 linhas de uma vez só e mandar inserir. Gente, o que está acontecendo aqui? As minhas fórmulas, ó, continuam somando de cima a baixo. Então, o nosso simulador, nós podemos aumentar colunas e aumentar linhas para suportar o que vocês querem fazer. Agora eu preciso de ti aí dizendo atum, frango, camarão, que mais que vai para fazer? O que são os recheios dos churros? Esse que você meteu, o verde, é limão. Limão. E como é que faz isso? É limão com leite condensado? Sim. Então, leite condensado. Bem, Por exemplo, essa primeira coluna que você está a fazer, onde tem fermento e essas coisas, vai apanhar no de atum também ou vai apanhar só nos churros? vai apanhar para todos que estão aqui. Eu estou pensando em todos os ingredientes que eu tenho para todos eles. Mesmo que, no, por exemplo, no coxinhas, não leva fermento, acaba apanhando. Apanha, mas vai ficar em branco daí. Não vai levar valor. Por exemplo, limão. Limão só tem nesses churros verde, né? Sim. Só Sim. aqui que nós vamos calcular valor. Eu, nesse momento, só quero poder pensar em tudo que eu uso para fazer esses 8 produtos. Tá? Ok. Depois a gente vê quem vai usar o quê. Ok? Ok. Então, Porque vamos eu lá. na planilha que eu tenho, por exemplo, que eu fiz como são 12 produtos, só de churros é 5, então eu fiz 5, cada um com sabor. Pois, não precisava. A gente pode fazer aqui tudo dentro, que fica mais Ok, fácil. tá Mas bem. vamos lá, vai dizendo. De que é o recheio do amarelo, do churros amarelo? Ah, aqui o amarelo é o de morango, leva natas, pacote de natas, morango. E eu ainda Leite nem vou condensado já está em cima, já está falar em cima. o quê? No de morango também vai leite condensado, mas já está em Ah, tá, cima. já tem em cima. E no vermelho, Vermelho é baunilha. baunilha. Por que não é o amarelo de baunilha e é o vermelho de baunilha? Não vou perguntar isso. Como é que faz o creme de baunilha? Baunilha amarela e o morango vermelho. É? Porque como foi o primeiro churro, o de baunilha é- como é que se diz? É o creme pasteleiro. O creme pasteleiro. Então vai leite, É. ovos, que já estão aqui embaixo. Eu até vou copiar esses ovos aqui para cima para deixar a gente menos perdido. E vejam, eu ainda tenho que colocar mais coisa aqui. Vou abrir mais linhas, gente. Leite, ovos, açúcar, Açúcar. pau de A, canela? Não. a fava, aquela cena de baunilha, Fava, né? A fava. baunilha. Para o frango, o que está faltando aqui? Tu mistura farinha, Para fazer a massa, a massa é farinha, óleo, óleo, que já está água, aqui, água, vou colocar água aqui, farinha, água, colorau, pimentão doce, desculpa, pimentão doce, colorau, coloral, tá, coloral, quinor, tá, põe caldo Knorr aqui. sim. Oh, Andréia, mas a Ah, água já não está nas despesas fixas? não, a água para despesa fixa que a gente tem é água para lavar as panelas, é água para fazer as outras coisas. Então, assim, Hum, por que eu coloquei a água aqui? Porque muitas vezes se usa água mineral para fazer a ok. comida, tá? Não, Ok, não ok, usamos ok. a água lá Desculpa. da torneira. Sempre a aprender. É, tá.
Caldo Knorr. Depois vou te ensinar a trabalhar com as sopinhas de vegetais em pacotinho. Olha, são muito melhores e menos salgado do que o Knorr. Dá outro sabor nas coisas. Na feira eu te levo os dois para te experimentar. Caldo Knorr, tá? Então, e mais alguma coisa na massa? O sal já está lá embaixo. Sal já está. Não vai Manteiga. Manteiga que está aqui. Manteiga já está aqui. Já. Açafrão. Açafrão. Knorr, manteiga, açafrão, água. Aí na massa é só. A massa é só. Daí depois vai cozinhar, e aí o cozimento eu não estou colocando aqui, tá? O tempo do fogo. Todas as três têm a mesma coisa, só vai mudar o recheio, mas para o recheio tu precisa cebola, alho. Sim. Eu estou adorando fazer isso assim, gente, que é para vocês verem que não é fácil de fazer. Mas a parte que é difícil é saber o receituário das coisas. Porque os cálculos são simples depois. Que mais? Cebola, alho, salsa. Salsa. Cebola, alho, salsa. Sal já Aí estava lá também mete um bocadinho de colorau, mas como já está em em cima. cima. Óleo para fritura também já para fazer, já está lá em cima. E o frango também está lá Já está lá em tá em cima. cima. E para empada, o que tem de diferente do que a gente... Empada na massa é manteiga, E farinha sim, manteiga, farinha e ovos. e Já está ovos. ali. Já está ali, ok. Então vamos deixar assim, se agora quando a gente for pensar, a gente achar alguma outra coisa. E o resto dos ingredientes está ali também. Já o que vai na empada. Acho que Na tá. empada, pronto, no coisa Olha, tudo. o que eu fiz aqui? Só para garantir, eu peguei esta primeira fórmula e copiei para todo mundo, porque quando eu inseria uma linha, ó, aquilo lá ficava sem fórmula. Então, era só uma questão de copiar a fórmula para baixo, tá? Quem está aí pensando e fazendo os seus ingredientes, pode trabalhar assim. Agora nós vamos para os churros verdes. O que eu gosto de fazer, gente? Para ficar muito mais fácil de calcular. Eu gosto de criar aqui do lado uma coisinha que é assim, ó. Produto, quantidade que eu compro e preço. O que eu vou pôr no produto? Olha, produto, vou só colocar um igual aqui, ó. E aí eu tenho aqui, ó, quem são os produtos? Farinha de trigo. Qual é a quantidade de um pacote de farinha de trigo? 1.000. Opa, eu queria era tirar os... Né? Eu compro 1.000 gramas de farinha de trigo. Qual é o preço da farinha de trigo? Tem umas coisas que eu andei pesquisando aqui antes da nossa aula. R$ 1,89. Fermento biológico. O fermento biológico não é fermento químico, né? Não é o biológico que tu usas. O biológico é aquele de deixar crescer pro pão. Biológico é do pão. É. Então, aqui eu disse que 50 gramas tem uma embalagem e custa R$ 2,30. Um atum, quantas gramas vem numa latinha? Sei lá, vou dizer que é 100 e que custa R$ 1,20. Estou aqui chutando mais ou menos, tá? Os preços. O quilo do peito de frango são 1.000 gramas. 1 quilo de peito de frango, vamos dizer que se usa peito de frango aqui, custa R$ 4,59. O camarão, 1 quilo de camarão custa quanto? 9? Miolo do camarão? Vamos lá, 9. Limão, 1 quilo de limão custa 87 cêntimos.
Lata de leite condensado, ela tem 500 ml. 500 ml de leite condensado custa R$ 2,13. Natas, eu compro de litro, porque eu compro no macro. Litro de nata custa R$ 3,47. Morango, eu compro embalagens de 500 gramas e pago R$ 2,45. Tá barato meu morango, né? Já querem saber onde é que eu comprei. Leite, 1.000 ml, pago 89 cêntimos. Ovos, 12 ovos, pago 2,35. Açúcar, 1.000 miligramas, pago, que eu tinha açúcar já, 1,49. Fava de baunilha, vem 10 miligramas naquele pacotinho e custa um horror, R$ 4,25, eu acho. Água. Água eu já tinha colocado aqui em algum lugar, ó. 5 litros de água mineral custou R$ 1,05. Coloral, sei lá, Coloral deve vir em caixinhas de 20 gramas e deve custar R$ 1,10. Caldo Knorr. Caldo Knorr eu compro uma caixinha com 6 caldo Knorr por R$ 1,35. Óleo. Óleo, eu tinha um óleo aqui que eu já tinha visto ainda há pouco, que era óleo de girassol. Custa R$ 1,90 um litro. Cebola, 1 quilo custa R$ 2,35. Alho, 1 quilo custa mais, o alho custa R$ 3,40. Então, aqui, só vocês que sabem da vida de vocês. Um pacotinho de salsa que a gente compra tem 50 gramas, custa 87 cêntimos. Manteiga eu já tinha aqui. Açafrão, vou dizer que é a mesma coisa do Coloral aqui, porque eu não sei os preços. Sal eu vou comprar 1 quilo por 25 cêntimos. Estou aqui dizendo preços de produtos, por quê, gente? Porque é muito mais fácil nós fazermos o seguinte, por exemplo, quanto custa o unitário disso aqui? Ó, o unitário. Opa, unitário. Eu vou dizer que unitário é 1,89 dividido pelos 1.000. É tão pouco unitário que ele nem me diz, ó, tá lá, não sei em que casa decimal. O que significa isso aqui? Isso aqui significa, a cada graminha de farinha de trigo eu gasto 0,018. Cadê os ovos? A cada ovo que eu parto na receita custa 19. Então, se eu estivesse fazendo as geleias da Karen, eu ia ter aqui maçã, cebola, açúcar, água, não sei o que mais que vai de componentes, mas imagina que fosse a cebola caramelada. Então, eu tenho que trabalhar a quantidade de açúcar para caramelar a cebola, a quantidade de açúcar que vai dentro da geleia, né? Depois, a água que vai na geleia. Poderíamos estar aqui colocando tempo de cozimento, não vou chegar nesse detalhe. Agora, o que acontece? Nós vamos trabalhar aqui. Quando a Natalina vende churros, ela vende no mínimo 12 bolinhas de mini churros. E a Natalina tem que saber, para 12 bolinhas de mini churros, quantas gramas de farinha vão. Porque eu imagino que a cozinha de vocês seja pesada. Né? Ah, mas eu não faço 12, eu faço sempre 100. E vendo copos de 10. Ok? Então, assim, não importa. Importa a quantidade que ela faz e que ela sabe. Aí eu vou fazer meio quilo de farinha, que vai me dar X mini churros, tá? E vai ter que calcular tudo aqui que vai no mini churros por esta quantidade que ela pretende. Vamos dizer que são 12 a nossa quantidade aqui, que é 1 dúzia de churros que a gente vende.
que acontece? Imagina que a Natalina pensa assim, 200 gramas de farinha me chega, é o que eu peso para fazer 12. 200 vezes quem? Vezes o preço da farinha unitária. E ali, ela já sabe, 38 cêntimos vai de farinha. Fermento químico. Olha, fermento químico eu coloco uma colherinha. Uma colherinha, se eu colocar na balança, ela deve dar 2 gramas. 2 gramas vezes o preço por grama. Não, eu acho que uma colherinha dá 4. Troca aqui, ponha 4, ó. E ele vai calcular para você. Por quê? Porque aqui eu cheguei num custo unitário. André, foi muito complicado fazer isso, então não te preocupa. Então faz outro jeito, que, por exemplo, pensando, para fazer os churros não vai atum, né? Mas que mais que vai aqui? Vai limão. Nossa, André, para fazer os churros verdes, os 12 churros verdes, eu gasto 1/3 de um limão. Ela pode saber o preço de um limão ou de 1 quilo de limão, que 1 quilo de limão dá mais ou menos 8 limões, ou pode ter um peso. Então, eu vou dizer que 1/3 de um limão para fazer os churros pesa mais ou menos 20 gramas. O que eu vou fazer? Igual 20 vezes o preço da grama do limão. Leite condensado, uma latinha tem 500 ml. Para uma dúzia de churros, eu gasto um tanto assim da lata. Um tanto assim da lata. 1, 2, 3, 4, 5. É capaz de ser uma quinta parte da lata. Uma quinta parte da lata são 100 gramas vezes lá o preço do leite condensado em gramas. E tá ali, 43. Natas não vai no churros verde, né? Morango não vai. Leite vai para fazer a massa. Então, nós vamos dizer assim, eu gasto para 12, meio copo. Um copo é 250, sei lá, vou pôr que eu gasto 180 ml de leite, que cada ml está custando aquilo lá, ó. Então, ela tem 16. Para 12, eu gasto no mínimo um ovo, ou 2 ovos. Vamos pôr 2 ovos. Igual 2 que multiplica o preço dos ovos. Açúcar. Tá rindo que eu não sei fazer nada, né? Não vai ovos? Abre esse microfone e vai me contando. Ah, Não vai ovo eu? e vai nata. Olha, vai nata. Quanto que vai de nata para fazer 12 churros verdes? É assim, eu faço muita quantidade, por exemplo, no mínimo que eu faço é 2,5 kg de farinha. Olha, vamos trocar as nossas coisas. Então, em vez de 200 aqui, ó, nós vamos colocar 2.500. 2.500 são 2,5 kg de farinha. Fermento Fermento químico, químico não vai, viu? Ninguém me mas ama. pode infubar no fermento químico, que vai nos churros. Como é que é? Fubá, Ah, farinha de fubá, farinha de fubá. Vou colocar aqui, ó, mais fermento não vai. farinha fubá. Viu? Ninguém me ensina a fazer as coisas. Vou lá Aqui é chutar farinha de milho. a farinha de milho. Aqui eu vou chutar Não, mesmo de fubá mesmo. Tem o de milho, tem o farinha de fubá. Tem as duas Ah, tem? aqui. a fubá, Tem. Então tá. ela é mais fininha, eu acho, né? É. E tem o flocão ainda, que é para o pessoal do Nordeste do Brasil. Farinha de fubá, tu vai quantos quilos? Eu meto 500 gramas. Ó, então nós vamos lá e dizer 500 gramas, ó, vezes o preço que eu calculei dela.
Químico não vai, atum não vai, frango não vai, Não. camarão não vai. Andréia, Quantos limões vão? Fala, Rui. eu estou aqui a tomar nota do segredo dessas receitas e depois eu vou fazer concorrência. Não faz mal, não faz Estou a mal que eu brincar, faço a Te receita. ajuda. estou a brincar. Claro que não vou, não é esse o meu negócio, mas estou a acompanhar. Quantos Mas limões pode vai fazer lá? lá para casa, as crianças gostam. Ó. Sim, sim. Quanto vai de limão, Natália? Vamos lá que nós temos já, são 10, 8 e 10. Limão eu faço só com a raspa e com limão verde. Eu meto 20, e uns 20 gramas. É só a raspa mesmo, só a casca. Ok. Leite condensado, vai quanto? Ah, seja lá, eu compro aquele de 395 gramas, eu meto 6. Então, 395 vezes 6. Tu gasta 2 litros 370 vezes esse aqui. E se calhar, minha lata de meio litro não existe mesmo. Aqui seria 395 e preço é, tá mais ou menos uns 2 euros ou menos? Cada lata 1,40. 40. Ó, pelo menos temos um com preço certo. Mas existe caixinha com meio litro de leite Tem, condensado. mas quando eu É. vou fazendo os cálculos, muitas sai mais barato esse do que o outro. Ah, tá bem. E natas? Vai natas no churros e vai, que tu estava dizendo. Vai quanto? Vai, cada pacote tem 200 ml, eu uso 6. 6. Então, tu gasta 1.200 a esse preço. Morango não vai, ovos vai, não. Não, Açúcar vai na vai, massa e vai depois para enrolar e para passar eles, não vai? vai. Olha, para enrolar eu não tenho aqui, por exemplo, eu só meti para fazer. Açúcar vai 1 quilo. Vai 1 quilo. Não, vai 1 quilo não, vai 500 gramas, porque aqui eu tenho, vai 500 gramas. Tá. Só para mostrar para vocês como é que eu estava fazendo o anterior, olhem que eu fiz assim, ó. Por exemplo, que eu estava pensando aqui em como é que montava o exemplo para vocês. Eu coloquei chocolate em algum lugar, aqui, ó. Mas como eu pensei depois num bolo de cenoura, eu coloquei chocolate para cobertura. Por que isso? Para a gente não esquecer desses produtos que vão a mais. Imagina que, por exemplo, sei lá, a Karen faz uma geleia de pimenta. Já está lá, a geleia está pronta, ela é gostosa. Mas para que o cliente encha o olho, ela pega um dedo de moça e corta fininho, sei lá, meio dedo de moça e põe dentro do pote e mistura para que as pessoas enxerguem a pimenta. E esse dedo de moça não estava na receita toda de fazer a pimenta, né? Então, qualquer coisa que a gente vai colocar mais, como rolar os churros no açúcar e em canela, tem que estar em algum lugar. Ou a gente deixa aqui e depois pode abrir uma linha para quanto que vai de açúcar para cobertura, né? Para fazer o enroladinho dele. Eu aqui dos teus 500 vou aumentar 100 gramas, vou passar para 600, tá? Imaginando que vai 100 gramas de açúcar para eu rolar. Só que, claro, eu posso rolar mais do que um churros nesse mesmo açúcar, né? Ele não vai chegar a absorver 100 gramas. Fava de baunilha para o churros verde? Não. Água para os churros? Vai 4 litros e 500. 4.500 que multiplica esse aqui, que era unitário. Olha, vai quase 1 euro de água. Coloral não vai, caldo Knorr não vai. Óleo para fritura. Aqui, eu não sei se eu colocaria esse óleo
como um custo direto. A menos que eu possa usar, porque aqui o óleo que eu coloquei foi pensando se vai um óleo na massa, tá? Porque o que acontece? O óleo que eu tenho, eu frito esses churros, frito outros churros e frito outros churros. Não posso fritar as coxinhas porque esse óleo era para uma coisa doce. Vou fritar as coxinhas de frango num óleo. Depois eu vou fazer croquete. Esse croquete já não vou fritar nos dois óleos, porque a coxinha sai farelinhos no óleo que podem pegar no outro salgado e deixar ele com uma aparência. Então, ou a gente define uma forma de rateio muito justa para colocar aqui, ou coloca lá no custo indireto, lá no total, que eu tenho que pagar 10 litros de óleo por mês. Faça o que eu fizer. Entenderam a diferença? Coisas que, mesmo que sejam diretas, eu precisei fritar cada um desses produtos, mas esses produtos, eu não sei quanto que ele absorve de óleo, porque esse óleo vai ser usado para outra coisa. A menos que eu tivesse lá assim, eu coloquei uma garrafa de óleo, fritei essa grande quantidade de 2,5 kg de churros. Agora eu vou pegar isso, vou repor no meu ambiente, no mesmo recipiente, desculpa, e vou ver que ele gastou, de 250, ele consumiu 70 gramas, 70 miligramas. Mililitros, desculpa, mililitros. Aí sim eu posso dizer, a cada fritada de churros eu gasto tanto de óleo, tá? Nem sempre vale esse preciosismo na hora de colocar os itens. Aqui tu tem uma noção de quanto tu gasta de óleo para fritar isso? Tendo em vista que esse óleo tu vai reutilizar pelo menos umas 2, 3 vezes? Eu meto no custo indireto, Foi no porque indireto. nunca sei mais ou É, menos, por exemplo, eu encho coisa com 3 litros, mas eu frito mais que uma vez. eu também colocaria no custo indireto quantos litros eu gastei para fazer os produtos do mês inteiro, ou de uma semana, ou de alguma coisa assim, tá? Só para completar aqui, salsa, manteiga, açafrão e sal, nada vai nesses teus 2,5 kg de farinha. Então, o custo Não, de não vai. 2,5 kg de farinha foi de 20 euros. Claro que meus produtos aqui não estão com preço certo, né? Se a gente estivesse jogando o preço certo, eu estava ferrada. No meu dá diferença. Porque como eu Sim, compro caixa de 25 quilos, o saco dá 18 euros. Depois eu tiro os 2,5 kg. sim. Tu diz que a farinha de trigo tu compra em saco de quanto? De 25 quilos, 20, 18 euros e 10. 25 mil, 18 euros e 10. Deu 1,81. Deixa só eu ver quanto que estava dando o meu. O meu dava 4 e pouco, ó. 1,81, tá mais perto. Já estamos em 17 euros o custo. Porque provavelmente tem outros produtos aqui com preço errado. Entende? Eu só fui colocando para a gente poder ter um exemplo. Ah, mas o meu dá 18,22 com Olha, então até eu o nem estou preço certo. tão longe assim, hein? O que eu vou fazer agora? Vou colocar tudo isso para o lado. Para os churros amarelo, vai a farinha de fubá, não É a vai mesma sal. coisa, só muda, só meto aí, é o corante. Aqui do morango. O morango não é morango de moranguinhos, é o corante. Quanto que tu compra de corante? Aquilo tem 100 gramas, Custa quanto? 5,60. Tá. E aí tu usa quantas gramas de corante para o morango? Ah, mas aí eu meto um bocadinho na massa,
na massa, não. Aí o amarelo vai na massa, que é para dar a cor. Tá. 10 gramas. Nem isso? É, vai uns 20 gramas, vai mais, uns 20 Vamos gramas. lá, 20 gramas. E depois é a fruta, o de morango, mas não tenho aqui aberto, mas é mais ou menos a mesma. Tá, mas e o que que é o recheio desse aqui? É a É fava, tudo que é a nata, leite, é o leite, a nata que leite tá lá, condensado. leite condensado. E não, É o leite não, condensado, a nata. tá. Não ah, é aqui que vai a fava, né? não, ali não vai a fava. Tá. Então deu 18,36. Vamos para o vermelho. Porque só muda, às vezes, é o sabor. O vermelho, que é de baunilha, Tira o morango. Mas como é que faz a massa vermelha? a massa é tudo igual. É só mudei as cores, porque eu tenho 6 sabores de Só churros. muda o corante. Então mudei o corante. Há uns que leva, outros que não leva, que é para eu saber qual é o sabor de cada. Também. A Aí massa é esse tudo aqui é igual. que leva a fava. Leva quanto de fava? Ah, duas daquela. A coisa vem com 3, eu pego 2. Então eu vou Ah, com 6 gramas, por exemplo. Só porque eu tinha dito que tinha 10 gramas na fava de baunilha, tá? A gente também pode trocar aqui, ó. Em vez de gramas, são 3. E aí aqui, Andréia, o que com eu vou licença. fazer? Eu Fala. vou ter que sair. Tá, a aula vai ficar gravada. Eu, na verdade, Eu agora aqui. vou ver a gravada. É, Muito obrigada. nada, querida. Vamos só fazer rápido aqui uma coxinha de frango. O que que vai? a massa, o tuta, O que que vai na massa? Quantos quilos tu faz? eu faço 4 quilos. 4 quilos. 4 quilos. Fubá não vai. Não, não vai. Fermento vai. E também não. Não sei fazer nada disso. Atum, né, de frango não vai. Frango vai. Quanto vai Frango vai. de frango? 1 quilo. Ah, por exemplo, nessa massa eu uso 5 quilos de frango. 5 quilos? Sim, porque depois dá-me muitas coxinhas. Não, essas coxinhas estão muito mega recheadas. Camarão não, limão Ah, não, leite vai. também não, vai é água, Tá. Nata seja vai, 800. Nata também não, água. Quanto que vai de água nisso? seja 800. Tá. Que mais? Coloral, caldo Guinor. Knorr 4, colorau. Colorau na massa não vai é açafrão, 5 Tá. gramas. Vamos lá pro. Cadê o açafrão daqui, meu Deus? Está lá embaixo, Aqui. Vai quantas gramas? 5 gramas. 5. Sal, 50 gramas, Sal deve ir umas 10 gramas. 50. Óbvio. Eu faço coisas mais saudáveis. Manteiga. Manteiga vai 200 gramas. Cebola, alho e salsa. Isso é no recheio, na massa é só. Não, mas aqui nós já colocamos o frango, já tem que fazer o recheio. Ah, ok. Então a cebola vai uns 200 gramas. Salsa vai 100. E alho, Alho vai 40 gramas. e acho que já Ah, foi tudo.
Olha, nossa coxinha de frango deu 32, porque provavelmente quanto que tu compra o frango? 5,48. 5,48 o quilo? Sim. Vai dar mais caro que o meu ainda, já foi a 36. Vou pegar isso e colocar para o lado, para o atum. E aí nós só tiramos o frango e o atum. Tu compra de latinhas? Não, compra de lata grande, ela tem 1 quilo, acho que é 1,2 kg, que é 11,90 €. 1,2 kg, mais ou menos, acho que é isso, 1,2 kg. Ah, e gasta quanto de atum? Há dias gastei 3 latas. Gastou 3,6 kg. Sim, Cobra o mesmo preço de atum e de frango? não percebi. Cobras o mesmo preço dos clientes pela coxinha de atum e de frango? Sim, cobra o mesmo preço. Tens uma brutal diferença, né, de custo. Aqui vai açafrão, não. Aqui vai colorau. O que tu põe nele? Ou é açafrão também? Nos recheios vai. Tá. Então, o recheio, na Porque a verdade, massa é a mesma massa para tudo, nos meus salgados. A massa só muda os recheios. tá. E para os recheios também fica a mesma coisa, só muda é o bicho que tem dentro. Sim, Então, tá. Olha, vou deixar sem as empadas, tá? ok. Para a gente poder ganhar tempo, vou limpar essas duas colunas das empadas. Vamos dizer que essa mulher só vende churros e coxinhas de frango. Nós aqui chegamos a determinados preços e estamos pagando o governo 23%. Vamos deixar assim, por enquanto, fingir que está tudo certo. E vou colocar aqui qual é a margem de lucro que a gente gostaria de ganhar. Então, aqui vou colocar, olha, 50% nos churros e queria ganhar pelo menos 40% no Dig frango e 35% na de atum, que tem custo mais alto, coisa e tal. O que está acontecendo aqui? Deixa eu copiar esses aqui para cá. Ó, quando a gente insere coluna, tem que copiar as fórmulas, tá? Então, ele está me dizendo o seguinte, de preço de venda. Vou inserir mais uma linha só para a gente ter uma ideia aqui. Preço de venda. Quantos churros tu diz que dá para fazer com aqueles 2,5 kg? Tá fechado o teu som. Dá 320 juros. 320. Sim, porque uma parte ela fica sempre no tubo da máquina, essa parte eu não conto, eu só conto aquela que, pronto, que saiu normal. E normalmente tu vende isso em quantidade de 10, de 15, de 20, de 100, de 1. Não, na feira tem 10 unidades, 4 €. Tá, 10 unidades. Então, aqui só para dizer que isso eram 32 porções. Se dá 320, né? E tu vende 10 unidades cada um, são 32 porções. Então, o preço de venda que ele está calculando aqui, para 32 porções, está dizendo que dava para vender por 2 euros, 2,13, 2,32. A gente vai querer, tá, tu vende por 4, né? Sim, Significa que tu está praticando, opa, uma margem de 62. as calças, essas coisas, você mete no fim, as embalagens, As embalagens no fim, pode ser no fim,
Ou pode colocar aqui, que tu precisa, por exemplo, para isso tudo, 32 embalagens. Poderia ter colocado, tu precisa 32 copos para vender isso, né? Sim. Agora os preços dos copos aqui. Embalagem. Para isso aqui, tu precisa 32 copos. 160. Vamos dizer que esteja, sei lá, 30 cêntimos cada copo, é muito caro ainda. 20. Tem mais isso de custo. Vou voltar aqui para 60, para 58 de margem. 58,5. 58,5 é a margem que vai te dar uma venda em 4 euros. Negativo. Negativo. Não. Fala, Rui. Isso para mais. Vou fazer o que é que eu não começo. Sim, é um faz. Ainda termina a aula, então. Ok. Já estou trabalhando com o tempo. Olha, 57,65 e o outro aqui vai dar 55, 58. Vejam, eu estou trabalhando na margem até que chegue o preço de mercado que ela sabe que é aceitável. Ó, cheguei nos 4 euros de cada um deles. E agora, quanto que tu vende a coxinha de frango? 2,20. 2,20. Então, tua margem tem que ser menor ainda aqui, ó. 25. Olha, 25 quase dá? 24,9. 24,8. 24,5. 24,6. Cheguei em 2,20. E a de atum? É o mesmo. E olha, tua margem para o atum para poder vender a 2,20 é uma margem de 15%, menos 14%, menos 12%, 2,20, 13%. 13%. Quer dizer que a cada coxinha de atum que tu vende, liberta para ti apenas 13% do teu valor vendido. Enquanto que uma coxinha de frango, 25% quase. Então, tu pode continuar fazendo para ter um diferencial do atum, mas na hora que o cliente chegar, prove essa de atum que é muito boa, mas olha, essa de frango também é maravilhosa, leva mais 2. É forçar a venda do que te dá mais margem. Aqui nos churros não é tanta diferença, vai de 56 a 58. Mas quanto mais churros verdes tu puder vender, melhor, porque é o que mais te dá dinheiro. Uma vez que nós descobrimos as nossas margens, e era esse o nosso interesse, descobrir, dado os nossos custos, quais as margens que nos deixam com o preço de venda parecido, né? Botei aqui um somatório e eu vejo. Eu tenho 16,40, que é a média. O preço da média não importa. Importa que aqui, deixa eu pensar, total de insumos, imposto menos os insumos, lucro desejado e o percentual de lucro. Está aqui, ó. Nós estamos com o percentual de lucro, cheguei para cada um deles. O que eu fiz? Peguei lá o preço de venda que a gente está conseguindo chegar, mesmo que esse seja unitário. Esse é o preço de venda para vender os 2,5 kg de farinha que tu usaste. Esse é o preço de venda para os 2,5 kg. Esse é o preço de venda para todos os que tu produziste. Aqui estão os custos para produzir tudo isso, o imposto do governo, o imposto do governo, o lucro que ele está te deixando, e esse lucro em percentual, veja,
É o mesmo lucrinho que eu tinha, né, de margem desejado. E aqui o que que ele faz? Ele calcula a tua margem média. Como? Somei todas as vendas, somei todos os custos, somei todos os impostos, tive um lucro disso. Se eu vendesse toda essa produção, essa era a minha margem. Esta margem dividido pelo valor da venda me diz: a Natalina tem 47% de margem. Vamos dizer que a Natalina aqui tenha custos, ó, eu calculei um aluguel de 300, uma água de 80, uma luz de 80, comunicação, 600 euritos para sobrar no bolso da Natalina no final do mês e 60 de marketing. Ou seja, eu calculei que 1.200, aqui, ó, é o custo de fixo dela, das despesas. Aqui nós não colocamos uma coisa que é importante, que era o óleo que nós falamos, né? Vamos pôr aqui quanto custa o óleo, 1,90. Quantos litros tu gasta para fritar isso tudo? Vai mais do que os 3, vai uns 6 litros pelo menos, né? Porque tu tem o do churros pelo menos separado do outro. Sim, tem duas fritadeiras, um para salgados, outro para os churros. Cada uma delas leva 3 litros de óleo. Eu compro garrafão de 5. De 5, quanto é o teu garrafão de 5? Ela estava 8,95, mas já agora aumentou. Fui buscar há dias, mas não tenho aqui a fatura. Por 9,30, tá? Então, o custo do óleo tá aqui, vezes 6.000 mililitros. Deu 11 euros. Então, o que que acontece? Ele vem aqui e busca, ó, os 11.000, desculpa, os 1.121 que tu tens de custo fixo, já pretendendo que te sobre 600 euritos no final do mês, ele faz o seguinte: dado essas margens, dado esses custos, você precisa faturar 2.571 no mês. 2.571. Só para ter uma noção, a gente disse com aquele farinhada toda que tu ia fazer cada produção grande, era 542. Significa que tu tem que vender pelo menos 5 vezes essa produção. Entendeu esse cálculo aqui? Quando ele diz, olha, para dar tudo isso, tem que ter uma faturação de 2.500. Uma faturação de 2.500. Cada vez que eu faço massadas para isso aqui, eu consigo vender a 524, se eu vender todos esses produtos. Então, quer dizer que 2.500 por 500, eu tenho que vender no mínimo 5 vezes essa produção. E aqui embaixo tem um simulador de quantidades. Deixa eu copiar do B para cá. Chamar lá em cima o nomezinho certo. Vamos lá fazer, ó. Se eu vender 5 vezes essa massada dos churros, 4 vezes desse, 5 desses, 6 vezes o frango e 4 vezes a massada do atum, veja que ele foi calculando aqui, ó, quanto deu a faturação, 2.400 e pouco. Calculou o custo, calculou o imposto, deu um lucro operacional e disse: com essa participação aqui de cada produto, você vende 1.200 e dá um prejuízo de 40 euros só. Mas conseguiu 600 de salário, conseguiu pagar um pedaço do aluguel, conseguiu aqueles custos fixos todos. Se aqui dá um revertério e eu faço 4 de frango só, olha, até não está ruim. Ah, eu vou vender só uma massada de cada um.
Tá piorando, ó. Total não tem nada. Já tem um prejuízo de 964, não consegui pagar todas as contas. 2. Tem um prejuízo menos mal. Consegui me safar mais nos frangos. 4. Olha, já melhorou um pouco. O que eu consigo fazer mais? Olha, eu consigo vender mais, sei lá, 3 vezes esses churros. Já estou melhor. Não consigo passar de 2 de atum de jeito nenhum. Então, eu vou tentar vender 4 de churros para ver como é que fico. Olha, me faltou 200 ainda. Entende? Por aqui, por essas quantidades, vocês vão conseguindo trabalhar para ver o que é mais viável vender e o que é menos viável. Como aqui nós calculamos o da Natalina por massada, né? Por grande quantidade, por 320 churros de cada vez, não sei, não chegamos a ver quantas coxinhas iam de cada vez, mas enfim, aqui então o raciocínio é quantas vezes essa massada inteira, né, essa quantidade toda. Aí pensa, 320 vezes 4, 3, 6, 9, 12 e 80. 1.300 churros de cada um. É possível vender no mês? Estou dizendo que eu vou vender 1.300, 2.600, 3.900. Vou vender 4.000 churros num mês. São 400 copinhos de 10. Não, Andréia, isso não é viável. Bom, então nós vamos lá e voltar a olhar os nossos custos fixos. O aluguel, eu estou fazendo em casa. Desculpa aí, querido, mas por enquanto eu não vou te pagar nada do aluguel da casa. A gente já morava aqui mesmo. Então, por enquanto, vou tirar meu custo fixo daqui. A água, estou achando tanta essa água, vou pôr 30. Comunicação, não posso ficar sem o meu telefone, sem a internet. Mas peraí, a internet é de casa. Eu vou pagar só 30 do meu telefone. O óleo não posso mudar. Meu salário, putz, por enquanto eu vou, se eu tirar 500 já estou melhor. E marketing? Marketing não vou mexer. Posso até aumentar um pouquinho o marketing para tentar vender mais. Mas vejam, agora eu tenho 721 de custos fixos. 721 por aquela margem de 47, eu já não preciso vender 2.500, preciso vender 1.500. 1.500 aqui dividido pelo valor das massadas de produtos que eu vendia, olha, se eu vender em média 3 cada um, eu já fico dentro do que paga meus custos fixos. Posso vir aqui agora, ó, e revisar isso. Não consigo, vou conseguir vender 3 de churros, 3 de frango, já dá não, não dá problema, ó, e 1 de atum. Olha que bom que ficou. Eu já consigo melhorar, mas eu só consigo vender 2 de frango. Não está ruim. Estou tendo um prejuízo só de 15 euros. Não, no máximo, não estou pagando óleo daqui. Mas vejam como é importante como as coisas estão interligadas. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer, que eu diria, é isso. Quais são os produtos que eu vendo? Quais são os insumos que vão nele? Pensem muito assim, friamente nisso. Depois, criem, eu até vou mandar esse aqui para vocês, criem essa tabelinha aqui do lado, com a quantidade de cada coisa, o preço, e calculem o unitário, quer dizer, quanta grama, quantos mililitros, ou quanta unidade de ovos, por exemplo, ou de caldo Knorr, eu uso. E aí vou para os meus produtos. Eu preciso fazer bonecas de feltro. Olha, para essa boneca do chaveirinho, do porta-chaves, eu consumo 40 centímetros de feltro. Eu compro feltro por metro e o metro do feltro custa 3. Aí eu tenho aqui
Imagina que fosse, só para mudar aqui, ó. 1 metro são 1.000 centímetros. Custa R$3,50. Aí eu vou na minha bonequinha e digo, o feltro para a bonequinha, eu vou gastar 20 centímetros vezes esse cara aqui. Então, de feltro da bonequinha, eu gasto 7 cêntimos. Aí vou pensar nos meus outros, né? A bonequinha vai levar feltro, enchimento, olhinhos, linha de bordar para boquinha, linha de lã do cabelo. Sei, eu tô aqui pensando como é que pode ser meu modelinho, né? Mas assim, eu vou trabalhar os meus produtos. Ai, Andréia, mas eu faço um menininho e uma menininha de feltro para fazer num porta-chaves. E faço uma loira e uma morena. E, gente, também não precisa ter uma coisa minuciosa nos custos, né? Eu posso, gasto 20 a 25 centímetros, porque para o menino vai um boné, para a menina vai uma flor, calculo bonequinhos do porta-chaves. Entende? E assim vai pensando aqui. Eu chamo de clusters de produtos, né? O que é mais próximo que eu posso fazer. E depois trabalhar muito bem o que vai em cada um deles. Depois disso, essa tabela para chegar no unitário, e aí vai preenchendo com o seu receituário. Essa parte dá um trabalho desgraçado. Mas depois disso, você já tem a noção do preço de venda. E aí vai trabalhar essas margens de forma que o preço de venda chegue a uma quantidade decente. André, Fala. o que é aquele triangulinho pequenininho que tem verde e vermelho? Porque eu tentei fazer no meu e apareceu um... O E verde até aqui, aquele triângulo de atenção, perigo também. não, o vermelho é porque eu deixei um recado, ó. Jana, que saudade que eu tô de ti das tuas caixas. Mais de ti do que das caixas, claro. Aqui, ó, quando é vermelho, é um recadinho que eu deixei para vocês dizendo o que tem na fórmula. Quando é o verde, é o Excel que ele pensa, ó, tem o vermelho desse lado, mas tem o verde ali, ó. Vou aumentar bem aqui. Ó, o vermelho é meu recado. E o verde é porque o Excel pensa que ele pode nos ajudar. O que a gente faz? Vem aqui em cima dele e ele diz assim, ó, a fórmula refere-se às células atualmente vazias. E tem mesmo, ó, porque eu estou dizendo para somar daqui até lá em cima. Tem coisa que está vazia. Então, toda vez que ele tiver esse símbolozinho assim, ó, que é um triângulo com o exclamação, é um warning, é mesmo só um aviso, tá? Não tem problema. E se Não tem nada quiser... errado. Não, agora eu quero analisar as células vazias. Ele vai me dizer, ó, olha, onde é que eu estou fazendo. Muito raramente, tanto que eu, por norma, eu trabalho, quando eu estou na minha versão para trabalhar para clientes, que eu estou fazendo as coisas, eu marco para que ele não faça esses triângulos. Mas quando eu estou dando aula, eu deixo eles, porque sempre ajuda para mostrar o que está acontecendo. Ó, É mas só ignorar, então. Hã? Só ignorar, então. Só ignorar, não tem problema. Não, que ele me deu exatamente isso quando eu estava tentando fazer nos meus. E o da laranja ele disse que estava errado dos outros, porque os outros eram 0,6, 0,8, a laranja eu coloquei 2 quilos e ele não aceitou, ele disse que estava errado. Opa, mas espera aí não pode. Aí ele está mesmo... Tipo, ele falou que está diferente das células Está anteriores. diferente. Não, aí sim, porque ele está acostumado. 0,2, 0,3, 0,4. Aí daqui a pouco vem assim, 2. Opa, eu quebrei a regra. Que regra, filho? Quem está dizendo que tem regra sou eu, não é tu. Ok, não, entendi. Eu achei que eu tinha apertado alguma coisa errada, feito alguma Não, coisa errada. nada. Obrigada. Agora essa porqueira que eu não consigo clicar bem em cima para tirar. Mas falta a minha coordenação motora. Gente, eu sei que hoje foi mais longa do que sempre, né? Já são quase 9 horas.
mas queria saber, foi válido para vocês? Conseguiram perceber melhor? Fiquem com essa planilha, trabalhem em cima dela. Qualquer dúvida do Excel, me perguntem, eu ajudo. A Natalina que não conseguiu trabalhar no dela, quando conseguir instalar o OpenOffice e abrir o Excel no OpenOffice, eu ajudo também. A gente faz um Zoom. E assim, que nem eu fiquei olhando lá o monitor, né, da Natalina, vocês põem o de vocês e nós vamos discutindo em cima do de vocês. Agora, Andréia, antes de tudo, é mesmo pensar quais são os meus produtos e que eu consigo clusterizar e quais são os meus insumos. Sem isso, a gente não sai do chão para calcular custos, tá? Fale, André. Andréia, onde é que tu colocarias, e muitas vezes é utilizado um valor, quando sobra, claro, mas é utilizado valor para reinvestimento no negócio. E esse valor normalmente é calculado percentualmente, é uma percentagem, né? Como é que tu inseririas na planilha isso? Aonde? Assim, ó, o que acontece? Quando eu faço, por exemplo, a minha análise de investimento, lá, primeiro, como eu insiro o que eu preciso pagar para o sócio. Então, imagina, meninas, eu comprei um fogão, ou um forno elétrico, ou uma caldeira, ou eu faço bijuterias de vidro, tive que comprar aqueles fornos de 1.000 e poucos Uhum, quentes, sei lá. Comprei coisas que eu preciso. Então, a Jana lá teve que comprar uma secretária nova, maior, onde ela pode colocar as caixas para fazer os recortes. A secretária tinha que ser tipo mesa de engenheiro, que tem as réguas para andar. Não importa o quê. Importa que nós, ao comprarmos, somos os sócios e queremos que nos devolvam esse dinheiro. Aí tem um cálculo chamado payback, não, não dá para fazer agora mais, mas que ele vai dizer, olha, isso aqui retorna em 2 anos, em 3 anos. não era isso. Não. Essa parte, eu posso pegar o valor do produto que eu investi e dividir via em 2 anos. Então, eu quero em 24 meses, né? Então, eu pego lá os 2.000 euros, divido por 24 e coloco isso no custo fixo indireto lá. Porque ele tem que sobrar esse dinheiro para pagar essa partezinha. Uhum. E o que eu quero que sobre para reinvestir, eu só vou conseguir fazer olhando para o DRE, como a gente viu agora. Faltou 15 euros lá no Natalina com nossas últimas coisas. Eu não calculei, mas era só pegar esses 15 euros e dividir pela venda, a gente tem o percentual. Então, o que a gente precisaria fazer? Se eu quero, por exemplo, guardar 10% para reinvestir, eu vou ter que mexer nas quantidades tais que a última linha me sobre um dinheiro que represente 10%. Então, além de ter, deixa eu só abrir aqui de novo. Olha, por exemplo, aqui, ó, a gente já mexeu tanto que já tem um lucro final super bom aqui. Veja, aqui está me sobrando 33%. É porque eu mexi nos custos fixos aqui. Devo ter feito alguma coisa que não... que mudei. Então, assim, sobrou 33. Olha, eu nem precisava tanto disso. Então, vou fazer aqui duas quantidades, sobrou 23. Ainda está sobrando a mais do que eu... Não, mas sobrar tá bom, não faz mal. Que sobre mais, tudo bem. Mas eu Isso. posso fazer, por exemplo, ainda alguma coisa assim, ó. Eu Mas quero... aí, onde é que tu punhas o valor para reinvestimento no mês seguinte? Teria que colocar numa linha aqui, valor de reinvestimento. Certo, e tu estavas a dizer, se eu quiser que o reinvestimento seja sempre 1% do lucro final, 10% do lucro final, 10% eu faria do os lucro 613 vezes, vezes os 10%. é isso? Quer Estou dizer aqui, ó, olha, eu tenho que guardar 61 desse dinheiro. E aí é que o lucro final seria os 613 menos os 61, é isso?
lucro disponível. Isso, ok. Daí sim eu vou fazer Deixa eu isso. tirar uma foto. Mas tem que estar numa DR. O que é uma DR? É demonstração de resultado. É isso aqui, ó. Quando a gente põe essa estrutura, venda Certo. menos o Ok. custo. Ok, obrigada. Agora já entendi. Então, está aí no teu WhatsApp também. Oi, ideia. Oi, fala, Jana. Olha, não, queria agradecer, faz tempo que eu não apareço, né? Eu dei uma sumida, Tá? mas entrei numa sequência de trabalho que foi legal, que foi bacana. Até faço as minhas próprias caixas agora. Voltei! Mas assim, eu queria mesmo agradecer, adorei. Ai, que Pelo bom. que eu entendi, vocês já estão falando sobre esse assunto há algumas aulas, né? Na aula passada eu falei de conceitos, e aí hoje resolvi Pois, trazer o Excel para todo mundo para que pudessem trabalhar um pouquinho. pois é, tá gravada essa aula, fica lá no Tá, YouTube tá disponível. gravado. Eu vou dar uma olhada, porque eu achei bem bacana mesmo, bem esclarecedora. Eu queria mesmo agradecer e falar que eu vou tentar participar mais. É que esse horário para mim é terrível. Eu pego meu filho na escola, ia janta, enfim. Vocês viram que a feira trocou para o dia 12, Eu segunda. vi, Por que eu isso? vi. Porque o mercado da Vila está cheio de programação, sábado, domingo, segunda e terça. Então, passar para terça, para segunda-feira, aumenta muito a probabilidade de público do Sim, que na sexta, porque daí nós estamos inseridos no que eles já estão divulgando há mais de mês dentro de Cascais, entende? sim, sim, Então, tá foi por certo. isso que a gente trocou para segunda. Mas Eu vou acho lá prestigiar vocês. Eu não vai vou sim. conseguir expor porque eu tô com uma demanda aqui grande e, enfim, Bom, não consigo. Não tenho pernas ainda para tudo, não consigo. Mas eu vou ver se eu consigo lá dar um abraço em vocês, ver todo e a mundo. próxima quarta empreendedora vai ser com a Grazi. Deixa eu mostrar aqui o Vou fechar WhatsApp. aqui o Já que estamos aqui microfone. até agora, vou lá mostrar o WhatsApp da Grazi. Não sei se eu já tinha mostrado na semana passada. WhatsApp nada, o Instagram, né? Grazi esteve conosco aqui durante o começo, uma boa parte, mas estava quietinha, não estava com. Cadê? Essa. Então, para vocês terem noção do poder desta mulher no marketing, ela tem 627 mil seguidores. Tá? Ela fala muito sobre liderança digital, e o que ela vem falar conosco na semana que vem é um tema que eu acho importantíssimo, e que eu vivo falando isso para vocês, que é como eu faço uma narrativa, como eu conto uma história na minha rede social. Não adianta hoje eu postar, faço caixinhas. Na semana que vem, posta. Ah, de novo, sei lá, tenho caixas grandes. Não, qual é a narrativa que eu quero contar para as pessoas? Eu quero contar para elas que as minhas caixas podem ser utilizadas para presentear, para carregar, para serem embalagens de produtos diferenciados, para serem separadores e organizadores em casa. Então, eu crio uma narrativa de como eu vou apresentar o meu produto e o meu serviço. E não simplesmente, hoje tive uma ideia, eu vou lá colocar. Aí amanhã eu tive outra ideia, eu vou lá colocar. Não, ela vai falar exatamente sobre criar a narrativa para definir as postagens no Instagram. Ela disse, não tem essa história de tem que postar todo dia, tem que postar toda semana, tem que postar um mês. Tudo que postar tem que estar dentro da narrativa. E o tempo fica o tempo que a gente puder. Existe alguma coisa ideal, mas não é obrigatório. Então, acho que vale mesmo a pena vocês se inscreverem e divulgarem para os amigos, para os inimigos não, porque não vale a pena ensinar coisa boa para eles. Mas acho que vai ser uma excelente quarta empreendedora, que não vai ficar até as 9 da noite. Beijos para vocês e até para a semana. Tchau, tchau. Boa Beijinho, noite a todos. obrigada. Obrigada.
Obrigado, boa noite, André.